Olá, eu quero trazer alguns comentários acerca da declaração de fé, da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Logicamente que não falo em nome da Convenção, tampouco em nome da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, mesmo fazendo parte como membro de uma igreja local, como pastor batista, e como docente de alguns seminários da denominação batista, através das associações locais que sustentam estas instituições de ensino, ainda assim não falo em nome delas. Eu falo, claro, em meu nome, de uma maneira responsável, é claro, e quero, de alguma forma, contribuir para esse assunto. Porque no tocante à questão relacionada às Escrituras Sagradas, que é o capítulo 1 da nossa declaração doutrinária, diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Observe que a Bíblia é a palavra de Deus. E a primeira pergunta que eu poderia fazer para ajudar o ouvinte é a seguinte: Deus nos fala nos dias de hoje? E a resposta é sim. Deus fala através de sua palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, quando eu abro a palavra de Deus, leio, quando eu entendo a mensagem a partir das Escrituras Sagradas, eu posso ter a certeza de que Deus está falando comigo, bem como com toda a humanidade, uma vez que se dirige a todos os homens. Ponto 1, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. E, no nosso caso, ela chegou até nós, foi traduzida para a nossa língua portuguesa e, graças a Deus, pelas muitas versões em nossa língua. Há algumas pessoas que ficam chateadas com esse monte de versões. Algumas vão desdenhar de uma versão ou outra, dizendo o seguinte: ah, esta aqui não está de acordo com os originais. A questão é, você conhece as línguas originais para você poder fazer uma comparação e chegar a asseverar daquela maneira? Porque cá entre nós, muita gente fala sobre tradução, fala sobre as línguas originais, mas realmente não conhece bulufas. Fala por falar, mas eu brinco e ao mesmo tempo falo sério. Falar até papagaio fala. Ou seja, não pelo fato da pessoa emitir uma opinião, e opinião cada um tem a sua, que necessariamente vai dizer que ele está correto naquela afirmativa. Mas, particularmente, eu louvo a Deus pela existência da Sociedade Bíblica do Brasil e outras mais que têm investido na tradução de inúmeras versões em nossa língua portuguesa. Eu louvo a Deus. Seja uma versão, seja outra, todas elas acabam somando e facilitando a minha vida, a vida de cada um dos leitores. Agora, preferência por versão, cada um tem a sua. E eu não vou dizer eu não vou tentar convencer ninguém para seguir a que eu acho que é a melhor. Pelo contrário, o importante é que você adote uma versão que você leia e entenda. Você leu, entendeu? Essa certamente é a sua versão que vai estar dentro desse campo de instrução da qual você tem. Dito isto, eu posso prosseguir um pouquinho. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Ora, Deus, ele se revela nas páginas das Escrituras. Ele se apresenta. Esta é a verdade escriturística. Certa ocasião, eu falei o seguinte:
Eu tenho um grande apreço pela palavra de Deus. E a pessoa que estava junto de mim disse assim: Pastor, a gente não tem que ter apreço pela palavra de Deus. A gente tem que ter fé. Fé na Bíblia. Eu parei, olhei para ele e falei assim: na verdade, a gente não tem que ter fé na Bíblia. A Bíblia não diz para ter fé nela. A gente acredita piamente na Bíblia como palavra de Deus. Agora, em nenhum momento, a Bíblia diz que a gente tem que depositar fé na Bíblia. Mas ela indica, ela mostra que devemos ter fé em quem ela apresenta, em quem ela revela Deus. Fé é em Deus, não fé na Bíblia. Percebeu como é as coisas? Às vezes você fala uma coisa, é mal entendido, e as pessoas têm uma certa, entre aspas, convicção, e fala alguma coisa tentando, retruca de imediato, sem um pingo de reflexão, e ela precisa, vou dizer assim, aprender com a Bíblia, aprender ao fazer teologia, ao estudar seriamente as Escrituras, os termos corretos, e uma dessas ações corretas que nós devemos ter é que a Bíblia é a revelação de Deus porque apresenta a Deus. Até mesmo no livro de Esther, onde nenhuma vez menciona Deus, mesmo assim a gente percebe a ação divina conduzindo toda aquela historieta, não é verdade? Sim, é isso que a gente precisa ver, enxergar Deus. Da mesma forma, o livro de Apocalipse tem tantos detalhes que as pessoas se prendem, mas tantos detalhes, que elas não conseguem enxergar Deus. Deus no trono, Deus governando a história, conduzindo todas as coisas, e elas se perdem nos pormenores, mas não vê a pessoa de Deus, muito menos a pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu, sinceramente, consigo enxergar Deus nesse processo não apenas de registro, mas também de conservação. Que a Bíblia, de uma certa forma, foi conservada e ela chegou até nós. E tem uma mensagem tão rica, mas tão rica, que precisa ser o quê? Achada. A gente precisa escavar, cavar, para que a gente ache esse tesouro contido nessa revelação divina. Porque, conforme foi dito aqui, é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. E sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Eu gosto da terminologia que aqueles homens foram movidos. Eu faço alusão ao texto bíblico de 1 Pedro, o que diz que aqueles homens foram movidos, isto é, eles foram conduzidos por Deus. Eu sempre digo que os homens foram movidos, mas que a Bíblia, ou seja, o conteúdo, o teor, é inspirado. Eu faço essa distinção para que a gente compreenda melhor essa ideia de revelação, inspiração e iluminação, que não é o foco desse assunto, mas que lá para frente eu posso trabalhar quando chegar o momento certo, apropriado. Mas guarde isso em mente. Os homens de Deus foram movidos, diz a palavra do Senhor, 1 Pedro, 2 Pedro 1:21, melhor dizendo. Eu vou ler aqui para não ficar no ar e você não fique em dúvida. Não estava no script de fazer essa leitura, mas farei nesse momento. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas a ideia aqui é de que eles foram movidos, conduzidos. Esta, pelo menos, é a ideia que nós temos da parte de Deus. Porque essa palavra aqui, que nessa versão minha, que é a revista e corrigida, isto mesmo, revista e corrigida, coloca como inspirados, dá a ideia de homens que foram movidos da parte de Deus. Porque o verbo traduzido aqui significa não é simplesmente ser inspirado, como se algo soprou sobre eles e neles. Não. A ideia aqui, no grego, é que eles foram movidos. Significa que eles foram levados, eles foram conduzidos. Eles tinham um teor inspirado da parte de Deus, e o mesmo Espírito acaba levando-os, conduzindo-os, impelidos, porque eles foram o quê? Levados ou conduzidos, ou ainda impelidos pelo Espírito Santo. E não é à toa que eles não escreveram as próprias ideias ou pensamentos, porque eles tinham sido levados a tal coisa. Isto é, o registro fidedigno da parte de Deus, que considerava essa mensagem específica aos homens. Podemos falar ainda nesse vídeo sobre a finalidade. E qual é a finalidade da Bíblia Sagrada? Revelar os propósitos de Deus. Bíblia não é um livro de adivinhação, necessariamente de prognóstico, de prenúncio, de predição e de tal. Naturalmente, que a profecia que contém esse elemento futurístico, digamos assim. Mas não é a intenção, por dizer assim, mostrar algo da vida dos leitores do século XXI. É uma mensagem dirigida à humanidade, quando não, primeiramente, a um grupo específico, porque foi cada livro, cada carta, por exemplo, foi destinada a um público especial nesse sentido. Depois, claro, por extensão, a nós, como parte da humanidade, mas a gente precisa considerar que o objetivo da palavra de Deus é revelar os propósitos divinos. E eu poderia mencionar alguns deles. Levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Como consequência disto, a gente vai constatar que o conteúdo bíblico é verdadeiro, sem mescla de erro, e por isso é um tesouro de instrução divina. Ora, a Bíblia, em sua mensagem, não contém erro. Acontece que muitas das nossas, incluso as minhas interpretações, podem estar erradas. A dificuldade, às vezes, é de interpretação da minha parte, ou da sua parte, ou da parte das outras pessoas. Aí a gente cria alguns conceitos que são supostamente bíblicos, quando na verdade não tem fundamentação alguma. E a gente acha que aquilo ali é Bíblia. Não. A Bíblia, na sua mensagem, em termos de conteúdo, inspirada pelo Espírito Santo, não tem erro. A sua mensagem não tem nenhum resquício de erro. Mas, como afirmei, a minha interpretação, ou a sua, se a sua não, mas a minha pode estar errada. E se pode estar errada, eu preciso ter humildade para voltar ou me reportar novamente à Bíblia e ouvir Deus falar através de sua palavra. Porque quem sabe os ouvidos estavam tanto, vou dizer assim, prejudicados, entupidos, ou quando não, com algumas coisas que impediram
que ouvissem a Deus atentamente e adequadamente. Mas, repito, toda e qualquer dificuldade de interpretação é minha. Pode ser que seja a sua, mas pelo menos a parte dele eu reconheço. Mas, no tocante à Bíblia, a Bíblia não tem erro, em hipótese alguma. Ela revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. A gente fala tanto assim, não julgueis para que não sejais julgados. A gente gosta de citar a Bíblia, né? Às vezes as pessoas, eu falo uma coisa muito tocante à questão de doutrina, e alguém fala assim, olha, cuidado, hein? Não julgueis para que não sejais julgados. E eu penso os meus botões. A pessoa acabou de me julgar. Mas o fato é que eu quero chamar a atenção para as Escrituras Sagradas, porque ela mostra que Deus julgará todos os homens. A Bíblia, portanto, é o quê? É a única autoridade em matéria de religião. É fiel padrão pelo qual deve ser aferida a doutrina e conduta de homens, ou dos homens. E ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus. Duas coisas antes de terminar. Eu, particularmente, creio na suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente, ela se basta em si e é bastante para mim. Eu estou plenamente satisfeito com a Bíblia porque entendo que a revelação é completa. Eu, Gustavo Luiz, não sigo revelação fora das Escrituras Sagradas. E alguém vai dizer assim, você não tem fé, você não tem isso. Eu não estou importando com que as pessoas pensem de mim. Agora, eu tenho essa firme convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, revelação completa, e ela me basta, ela é suficiente em matéria de fé e conduta. E se ela é suficiente, eu não corro atrás de nenhuma, digo de todo o meu coração, de nenhuma revelação fora das Escrituras. E a segunda coisa que eu falei aqui, que eu vou dizer, é no tocante à pessoa de Jesus. Jesus é a chave de interpretação. Como dizia alguns tempos atrás, é a chave hermenêutica. Porque se você conhecer a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, os ensinos de Jesus, é aquela chave que abre para entender não apenas o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. E tendo essa chave de interpretação, você vai dizer, ah, já sei, entendi a mensagem de Deus. Deus abençoe grandemente sua vida e nós vamos continuar fazendo comentários sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Deus abençoe.